conteúdo personalizado. Os consumidores desconfiam disso em algum momento. Há uma limitação de recurso no setor, seja para contratação de ferramentas, seja para contratação de fornecedores. E ainda há poucas empresas, de forma geral, quando a gente pensa de maneira global, que de fato utilizam personalização no seu maior potencial. E, por fim, falando um pouco de privacidade, aí os desafios eles são aí, talvez até mais latentes, né, porque tem uma expectativa de muitos dos consumidores que eles dizem que topam personalização, desde que sejam dados que eles diretamente, de uma maneira explícita, forneceram para aquela empresa, né? Acho que esse é um desafio relevante quando a gente pensa em troca de dados entre empresas e fontes públicas, etc. Uma visão das empresas de que ainda existe uma consistência nos dados que elas utilizam. Tá? Então, aí, olhando um pouco para o negócio, também tem um desafio quando a gente pensa em qualidade, né? Qualidade dos dados. A partir disso, acho que a gente pode pensar em vários outros desafios, né? Então, pensar fundamentação legal para essas atividades, né? Muito se discute a questão de consentimento, de interesse. A gente pode pensar em desafios ainda um pouco mais para frente, quando a gente linka a personalização com dispositivos de IoT, tem a questão dos vieses, tem as vulnerabilidades de segurança da informação, gestão de terceiros, como que eu avalio uma ferramenta que eu vou contratar, como que eu avalio a atualização dessa ferramenta, etc. E acho que isso traz um pouco a ideia da importância de confiança e governança, né, André? Eu acho que isso é algo que você vive no dia a dia efetivamente e gostaria que você compartilhasse um pouco de sua experiência como diretor da Globo em relação a esse tema, então passo a palavra depois dessa breve introdução para você. Ótimo, obrigada, Felipe. Vou esperar aí a gente colocar. Dois mãos, dois teclados, duas cinemas. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Fernando, Felipe, é um prazer para mim estar aqui em mais um CPDP. Bom, o Felipe já fez aí uma excelente apresentação sobre o conceito de personalização, né, e a relevância da personalização. Então, minha ideia aqui é falar um pouco sobre esse tema, mas muito sobre a perspectiva da indústria de mídia, né, que é a indústria da Globo. Deixa eu... Podemos trocar de uma. Vamos lá. Então, bom, a indústria da mídia, ela tem na atenção das pessoas, né, na atenção do usuário, o seu principal insumo estratégico. Né? A gente faz conteúdos que a gente quer que tenham cada vez mais qualidade, conteúdos emocionantes, conteúdos importantes, relevantes. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas prestem atenção na gente, no que a gente produz. Né? E a gente quer que as pessoas continuem engajadas no nosso conteúdo ao longo do tempo. Por que a gente quer isso? O que a gente faz com essa atenção? Bom, primeiro, pessoas que prestam atenção no conteúdo têm mais chance de começar a consumir nossos produtos pagos, né? Então, tem mais chance de assinar os nossos serviços de streaming, tem mais chance de comprar os nossos conteúdos avulsos, né? E tem mais chance de se manter assim, né, como clientes pagantes ao longo do tempo. Além disso, essa atenção a gente consegue transformar em números de audiência, e isso atrai anunciantes, né? Os anunciantes querem aproveitar essa atenção que a gente conseguiu atrair com o nosso conteúdo e mostrar os seus produtos e serviços, né? Para tentar, daquela forma, conseguir que esses nossos espectadores também virem clientes deles, né? Então, vocês podem ver que a atenção das pessoas é um insumo fundamental para o nosso modelo de negócios, modelo de negócios da indústria da mídia, né? Qual que é a questão? Hoje, no mundo em que a gente tem cada vez mais informação e cada vez mais conteúdo, a atenção tem se tornado um bem cada vez mais escasso. Né? O Herbert Simon, que é o autor dessa citação que eu botei aqui nesse slide, era um psicólogo e ele foi quem primeiro teve esse insight que nesse mundo de um número cada vez maior de informações disponíveis, a atenção tende a se tornar mais escassa, mais fragmentada.
Foi esse insight, inclusive, que baseou esse conceito que hoje é super disseminado da economia da atenção, né? A gente tem hoje um mercado em que as pessoas disputam, as empresas disputam a atenção das pessoas, né? E o mercado de mídia talvez seja aquele em que isso a gente consegue melhor ilustrar, essa fragmentação da atenção. Por muitos anos, a TV foi a protagonista nas casas das pessoas, né? Era a principal fonte de entretenimento. Então, era muito natural que a TV recebesse toda a atenção. As pessoas tinham aquele momento ali de sentar na frente da TV e assistir aos nossos conteúdos, não importasse. Não importava o que estava passando na TV, né? As coisas mudaram muito com o processo de digitalização, né? Ali no início dos anos 2000, e especialmente com a popularização das redes sociais, né? Ali por 2010, 2011, com o primeiro Orkut, o Facebook, e assim foi. Então, esse gráfico, que é da PwC do ano passado, mostra muito o que eu estou dizendo, né? Hoje a TV, dentro de uma casa, ela concorre com mídias sociais, ela concorre com plataforma de streaming de vídeo, plataforma de streaming de música, ela ainda concorre com as mídias físicas, né? Livro, jornal, e com videogame. Essa frase aqui, do Wayne Hastings, que era CEO do Netflix até há muito pouco tempo, ilustra o que eu estou dizendo. Ele diz: a gente compete e perde com Fortnite, que é um videogame, mais do que com a própria HBO. Eu acho que isso demonstra muito claramente a visão que a gente tem hoje da indústria de mídia. Todas as formas de entretenimento disputam entre si. Não existe mais TV disputando com TV, rádio disputando com rádio, não. Qualquer forma de entretenimento vai disputar a atenção das pessoas. Inclusive o CAD, tem umas 2 semanas atrás, decidiu arquivar um caso envolvendo a TV por assinatura, e eles definiram como mercado relevante, não sei se tem alguém no Gold Trust aqui, mas aqui é a minha área de origem, definiram como mercado relevante não mais o mercado de TV por assinatura, mas sim o mercado de entretenimento doméstico, confirmando o que eu estou dizendo aqui. O que a personalização, que é o tema aqui da nossa mesa, tem a ver com o que eu estou falando? Num ambiente de atenção tão fragmentado, né, e tão escasso, a personalização dentro da indústria da mídia passa a ser uma ferramenta muito importante para que a gente consiga tentar atrair essa atenção que hoje está sendo tão disputada entre as várias formas de entretenimento, né? Então, é também uma ferramenta para a gente fundamental. Para a gente, primeiro, atrair clientes pagantes, né? E segundo, atrair anunciantes. E aí, essa é uma pesquisa que o Felipe já trouxe aí na apresentação de introdução dele. Eu acho que é interessante porque ela mostra que, de fato, as pessoas hoje em dia esperam uma experiência personalizada, né? Existe essa expectativa. Pessoas que têm uma experiência personalizada quando consomem um produto ou serviço, elas se sentem mais confortáveis, elas ficam mais felizes, elas se tornam mais fiéis às marcas, né? E isso, obviamente, se converte para a empresa. E mais clientes, mais receitas, mais retorno de investimento. Não à toa, a Globo é uma grande utilizadora dessa ferramenta de personalização. Então, aqui trouxe só 3 exemplos, né? Um é a linha de recomendação do Globoplay, né? Um feed de notícias do G1, não sei se vocês já perceberam, algumas notícias são sugestão de inteligência artificial, é o nosso feed personalizado. E o terceiro aqui é um aplicativo do Globo Esporte, também é absolutamente personalizado. Qual é a questão aqui? Tem uma linha muito fina, gente, entre a personalização que é desejada, que faz o cliente ficar feliz, que faz o cliente tornar fiel à marca, e a personalização que assusta, que é entendida como algo inexplicável, que é entendida como invasiva. E quando essa linha é cruzada, isso não traz só um incômodo para o usuário. A gente pode perder o usuário, a gente pode perder o cliente. Essa é uma pesquisa da Enrollment agora de 2024, mostrando que uma experiência ruim de personalização leva a 20% dos usuários deixarem a marca, simplesmente. Outros 22% começam a procurar alternativas de outras marcas. E 31%, no mínimo, começam a falar muito mal da marca. Então, a gente chega no efeito contrário que a gente buscou quando a gente tentou personalizar os nossos produtos e serviços, né? Lembra que eu falei? Quando a gente personaliza, a gente quer mais atenção, a gente quer mais engajamento, a gente quer mais amor à marca. Se a gente passa essa linha, o que a gente consegue é rejeição. O que a gente faz para evitar ultrapassar essa linha, né? E oferecer uma personalização que deixa as pessoas confortáveis, felizes e mais próximas da marca? A meu ver, uma
construção de uma relação sólida de confiança com as pessoas. As pessoas precisam confiar na empresa para que elas não se sintam invadidas. E como é que a gente consegue isso? Eu acho que, primeiro de tudo, com transparência, né? As pessoas precisam saber que dados estão sendo coletados, como é que a personalização acontece, como é que a gente consegue chegar naquela segmentação. Segundo, um compromisso muito sério com o cumprimento legal, enfim, de todas as leis aplicáveis, mas especialmente e, obviamente, a nossa LGPD. E um posicionamento institucional claro, né? Eu acho que nessa construção de uma relação de confiança, é muito importante que as empresas se coloquem dessa forma para o público. Mostrem, falem, façam declarações, deem aulas, participem de palestras. Aqui é muito uma lógica de que não basta fazer, a gente tem que mostrar que está fazendo. Então, esse posicionamento institucional que eu chamo aqui é muito essa lógica da gente se colocar para jogo e se mostrar como uma empresa muito preocupada, tanto com transparência quanto com cumprimento legal. É que a gente chega, então, nessa relação de confiança. O que a gente precisa ter dentro de casa para que a gente possa construir essa relação de confiança com o usuário? A meu ver, uma governança sólida, né? E aí eu acho que a gente tem, talvez, 4 grandes pilares para essa governança, uma governança de privacidade, mas também de inteligência artificial, que é uma tecnologia que está sendo cada vez mais usada para essa finalidade da personalização dos produtos e serviços, né? Então, acho que o primeiro engajamento, o primeiro pilar é o engajamento top-down. A gente precisa, de fato, do comprometimento das altas lideranças com esse tema. Então, acionista, conselho de administração, diretoria executiva, todo mundo tem que entender muito bem desse tema, entender da gravidade e das questões jurídicas e éticas que são suscitadas por esse tipo de iniciativa, de personalização, para que eles patrocinem essa governança. A governança custa, gente, custa dinheiro, custa gente, custa tempo. Então, a gente precisa ter pessoas nas altas hierarquias da empresa que realmente assim, forneçam o que a gente precisa em termos de tempo, dinheiro e pessoas para que a gente monte uma governança sólida que perdure ao longo do tempo. Além disso, políticas e processos claros, né, para que a gente possa fazer as avaliações necessárias de todas as iniciativas que vão lidar com dados pessoais, todas as iniciativas que vão lidar com inteligência artificial, e não só políticas e processos claros, mas uma implementação consistente, né? A gente não pode ter políticas e processos só no papel, né? Precisa de uma implementação sólida, coerente, que também perdure ao longo do tempo. O que me leva ao terceiro pilar, que é a conscientização interna. Fundamental para uma boa governança, gente. Vou dar um exemplo aqui da gente na Globo. Somos um time, né? Um time responsável por privacidade e inteligência artificial de 6 pessoas e são 13 mil funcionários. É claro que a gente não vai fazer o trabalho de 13 mil pessoas, né? A gente precisa que as pessoas conheçam profundamente o tema e se engajem nele no seu dia a dia, né? A gente está lá e a gente trabalha muito, mas a gente vai tirar dúvidas, a gente vai, enfim, se envolver nos casos mais complexos. O dia a dia tem que ser tocado pelas pessoas, né? Então, a conscientização, o trabalho de conscientização é um pilar muito importante da governança. E, finalmente, é o pilar dessa atuação institucional que eu mencionei, né? A gente precisa de uma proatividade na hora de dar declarações, de falar com as pessoas, ter uma política de privacidade clara, didática. Eu vejo esse tema da atuação institucional, dentro de governança, sempre sendo falado como algo acessório, quase como uma consequência da boa governança. Mas eu acho que a gente, para construir essa relação de confiança que eu mencionei, a gente precisa falar diretamente com o público. Então, eu acho que é um pilar muito importante da governança. Mas nada é tão simples, né? Então, tu falou aqui de um jeito, parece que, bom, montou a governança, falou com o público, a gente já tem a relação de confiança que a gente precisa para poder botar na mão os nossos produtos e serviços personalizados, está tudo certo. Não é bem assim, né, gente? A gente tem muitos desafios. E eu coloquei aqui talvez os 5 principais, a meu ver, assim, pelo menos os atuais, né? Porque isso está mudando o tempo todo. Mas, como eu vejo hoje, quais são os desafios que a gente enfrenta dentro de uma governança de privacidade, mas também de inteligência artificial? Um que eu já mencionei, os altos custos. Custa muito, a gente precisa saber disso, a gente precisa ter a realidade das coisas. Custa muito, custa o envolvimento de muita gente, custa dinheiro para colocar as coisas de pé. E isso precisa ser visto, né? Isso, dependendo da empresa ou da indústria, isso pode ser motivo de resistência, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter no radar. Um outro ponto, resistência interna quanto à adoção de certas políticas e processos, né? Lá na Globo, a gente tem, por exemplo, um processo que é o de acesso no preliminar. Todo projeto que vai envolver dados pessoais,
passa pelo nosso time de privacidade para a gente checar cumprimento legal, se tem algum tipo de medida que precisa ser tomada para melhorar a proteção dos dados. Isso significa necessariamente um passo a mais no processo natural de negociação e assinatura de contrato, né? Então, é natural que as pessoas resistam um pouco. Isso impacta o timing, por mais eficiente que seja o time, né? Mas as pessoas precisam entender ao mesmo tempo, e isso se liga no meu tema, que eu falei há pouco da conscientização, é um passo a mais, sim, mas ele é muito importante, né? Para a gente garantir o cumprimento legal, para a gente garantir que a marca não vai ser exposta desnecessariamente. Falando especificamente de inteligência artificial, existe uma desconfiança um pouco disseminada a respeito da tecnologia, né? E eu acho que as pessoas muito influenciadas por aí por ficção científica, ou para quem é mais informado, né? E não influenciado por ficção científica, é uma tecnologia que traz riscos mesmo, né? Riscos jurídicos, riscos éticos. Então as pessoas acho que tendem a ser mais desconfiadas quando a gente fala que a gente usa inteligência artificial para personalização. Então isso é algo que é um desafio para esse processo de construção de confiança junto ao público. Existe uma dificuldade de lidar com as questões técnicas da inteligência artificial, e aí o Filipe mencionou algumas delas, né? A gente sabe que a inteligência artificial pode gerar conteúdos enviesados, discriminatórios, ela pode alucinar, né? E se você deixar isso ir para a rua, isso pode gerar uma exposição muito grande da marca, né? E aí a questão toda é como é que você resolve isso? Isso está sendo discutido no mundo inteiro, né? Então, será que só supervisão humana? Será que com a supervisão humana a gente resolve isso? Como é que a gente lida com essa necessidade de supervisão humana numa coisa que acontece em escala, né? Como é que você implementa isso? Então, eu não tenho resposta para isso, mas é um desafio que a gente tem enfrentado, né? Como é que a gente lida com essas questões técnicas? E, finalmente, as questões jurídicas, né, gente? Assim, isso o mundo inteiro também está discutindo, todas as questões jurídicas que são trazidas pela inteligência artificial e vai muito além da privacidade, apesar de a privacidade ser um tema muito importante dentro da IA, a gente tem questões de direitos autorais, a gente tem questões de segurança da informação. Então, essa insegurança jurídica também que a tecnologia traz para a gente tem se tornado um desafio importante no contexto da nossa governança. Então, para encerrar aqui, isso tudo para falar, gente, o trabalho dos advogados, dos profissionais de privacidade, de inteligência artificial, continua e, assim, a gente vai ter muito trabalho pela frente, muita discussão, e é isso. Então, é o que eu tenho que trazer para vocês. Obrigada. Então, eu tempo, estou à disposição. Excelente, André, muito obrigado. Eu acho que você trouxe uma visão bastante ampla, muito abrangente de uma companhia gigantesca, que acho que é muito rica para nós. Eu pensei aqui dois pontos que você trouxe que eu achei super interessantes. Achei muito legal você resgatar esse conceito de indústria da atenção e fazendo até, você trouxe uma indústria da atenção que ela é transversal, né? Uma atenção, ela está pulverizada nas diferentes plataformas, diferentes serviços, etc. Eu acabo fazendo um paralelo até com a questão quando a gente fala de dados, né? De dados, de produção de dados, de privacidade também ser um tema transversal, de IA também ser um tema transversal, né? Que está em diversas áreas do direito, mas também em diversas áreas da economia. Eu acho ainda interessante, quando a gente fala de atenção, ela é tão transversal que a gente pode até estressar isso para uma discussão talvez até mais distópica, de que talvez a gente não esteja só concorrendo com outros serviços, mas talvez até com o ócio, né? Então, assim, você tem uma concorrência entre o seu conteúdo e talvez a opção da pessoa descansar, né? Então, é super interessante você ter trazido essa questão da indústria da atenção e da economia da atenção. E outro ponto que eu acho que você trouxe, que é muito legal, e daí trazendo até mais para o aspecto jurídico, que é a questão da transparência ampla, que é uma transparência que é efetiva, né? Que você trouxe a questão da transparência aliada ao posicionamento institucional, né? Que é uma transparência que vai além do documento escrito e passa pelo posicionamento da empresa como, enfim, como um posicionamento público, né? Eu acho que daí você quase que pega na mão do consumidor ou do titular e traz ele mais próximo do seu discurso e da sua posição, né? Então, deixa de ser aquela transparência escrita e passa a ser uma transparência mais ampla, né? Acho muito legal que você trouxe esse tema também. Seguindo com o painel, eu gostaria então de agora passar a palavra Débora, que vai trazer um pouco uma visão mais de produto, né? Pensando um pouco na personalização aliada à oferta de produtos, né? E considerando a sua atuação no Grupo Quintana. Débora, a palavra está com você.
Obrigada. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui, casa cheia, né? Com muita responsabilidade, falando por essa sala, está bem cheia, aqui com pessoas que eu admiro bastante profissionalmente. E feliz também por conta do tema, né? Porque eu acho que ele tem muito do que está sendo moldado em termos de futuro, quando a gente pensa em tecnologia, mas traz também reflexões muito relevantes sobre confiança e transparência, que são basicamente basilares, né? Quando a gente fala de privacidade, e não à toa a gente tende a caminhar e abraçar também temas de governança de inteligência artificial. E aí, quando a gente pensa na personalização de conteúdo utilizando inteligência artificial, não tem dúvida de que existe esse terreno fértil para inovação, mas com o contraponto de que existem muitas preocupações, algumas das quais a Andrea já brilhantemente antecipou. E aí, quando eu estava refletindo sobre o que eu poderia falar que atraísse uma reflexão interessante para a gente aqui, já que a gente está num grupo de pessoas que são especialistas, por acaso me ocorreu um livro que eu li há muitos anos atrás, que foi publicado em 2005, chamado Freakonomics. Eu não sei quem aqui já leu esse livro. Mas, enfim, esse livro, ele é muito interessante, quem não tiver conhecimento dele, porque é um economista que traz alguns fatos cotidianos e o quanto coisas aparentemente sem sentido, na verdade, fazem muito sentido. E aí, um caso que era trazido no livro, e que eu lembro até hoje, e olha que o livro é de 2005, como eu falei, é o modelo da Target. Então, a Target, ela já naquela época, ela tinha algoritmos extremamente sofisticados em que, basicamente, ela conseguia identificar uma pessoa que estivesse grávida antes mesmo que a família soubesse. E aí, através do quê? Através das compras dessa pessoa. Então, ela percebia que a pessoa passava a comprar loções sem cheiro, ou teve mudanças de alimentação, como, por exemplo, a compra de ácido fólico, que é uma vitamina, né, característica para a gravidez. E é interessante que um pai ficou revoltado porque a Target começou a enviar alguns encartes de produtos de bebê para a filha adolescente. Só que poucos meses depois ele soube que de fato a filha estava grávida, ou seja, a Target soube disso antes da família. E aí, aqui eu acho que pega um pouco essa questão, né, que a Andrea trouxe sobre o quanto scary pode ser essa personalização, né, quando a gente quer atrair aquele cliente para o nosso produto. E também, né, embora seja uma história de 20 anos atrás, a gente vê clareza do poder dos dados. Só que esse poder dos dados, se há 20 anos atrás era dessa maneira, imagina agora, né? Agora não é a Target que tem acesso a esse poder. A grande maioria das empresas tem acesso a esse poder e muitas vezes de uma maneira totalmente despida de governança. Então, é um privilégio a gente aqui, né, trabalhar em empresas que nos permitem refletir sobre governança de inteligência artificial e sobre governança de privacidade. E aí, então, trazendo isso para o meu contexto, né, eu não poderia deixar de pensar o quanto isso se comunica com o quinto andar. Por quê? Lá, o nosso objetivo sempre vai ser melhorar a experiência, a jornada e a experiência de moradia. Então, fazer a personalização do conteúdo não é um luxo, é uma necessidade. A gente quer que essa jornada seja cada vez melhor para esse usuário. E, de fato, esse usuário também quer isso. Porque ele quer entrar no sistema e facilmente identificar o que ele precisa clicar, né? Se ele quer, por exemplo, ele tem um débito em aberto, se a gente consegue perceber isso antecipadamente, a gente já disponibiliza esse boleto para ele antes mesmo que ele tenha que fazer uma série de cliques. Ou se ele tem algum tipo de visitas agendadas e a gente percebe que está próximo do horário, a gente pode ser mais propositivo. Enfim, então aqui a gente tem essa necessidade de realmente personalizar o nosso produto para que ele realmente acolha o usuário nessa experiência da moradia que é tão importante. Só que, né, a gente tem um desafio que a gente vem enfrentado bastante,
que é a percepção drástica do uso de inteligência artificial para personalização, quando essa personalização é entregue por uma pessoa humana versus quando ela é entregue por um agente de IA. Porque uma coisa é um corretor virar para você e falar, poxa, percebi das nossas conversas anteriores que você gosta de apartamentos que têm chão de taco, versus a inteligência artificial te oferecendo somente apartamentos de chão de taco, porque ela fez a leitura de todos os anúncios e das fotos que você que estavam relacionadas a esse anúncio e percebeu que existia um padrão em que todos aqueles imóveis tinham chão de taco. Então, aquilo não é um filtro que existiria na ferramenta, então não necessariamente foi você que proativamente compartilhou aquela informação, mas isso foi inferido da sua jornada. E aí, então, a gente tem aqui, né, que eu acho que conversa muito com o que a Andrea trouxe, um desafio que é não apenas ser eficaz nessa entrega de um conteúdo personalizado, mas ser extremamente transparente e ético. Eu acho que esse é o grande desafio, em que a gente entrega uma coisa que, ao mesmo tempo que o cliente quer, num primeiro momento pode assustar. E talvez a solução seja esclarecê-lo sobre o porquê você está entregando aquilo, né? Como você consegue entregar aquilo. E aí, exatamente aqui que entra a questão da governança, né, de privacidade, se tornando uma aliada indispensável, porque a gente tem na LGPD diversos princípios, dentre eles, obviamente, o da transparência, mas, enfim, né, a questão de atribuição de bases legais para que a gente tenha tratamentos, e essas avaliações prévias que a gente faz, né, como um Privacy by Design ou um relatório de impacto, em que a gente consegue antecipar questões que podem vir a soar, né, invasivas da privacidade desse usuário. E aí, um outro ponto que eu acho que seria legal eu trazer na minha fala, porque conecta com um dos percentuais que o Felipe trouxe, ele mencionou ali sobre o quanto as pessoas querem que seja personalizado o conteúdo a partir de dados que elas proativamente compartilham. Só que eu acho que vai um pouco além disso, porque o uso secundário também é um pouco assustador. Então, por mais que você possa compartilhar um determinado dado para uma finalidade, a partir do momento que aquela empresa utiliza para finalidades secundárias que não são óbvias para você enquanto usuário, aquilo também é assustador. E eu acho que todos vocês que trabalham em empresas sabem que é muito comum o uso secundário, né? É como a gente navega no ecossistema, inclusive de personalização, para que essa personalização ela seja cada vez mais acurada. E aí, aqui, de novo, a gente volta nessa questão de um nível elevado de transparência, porque, óbvio, né, a gente pode ter isso através de uma provocação, né, da sociedade, mas a gente também pode se antecipar a isso e trazer explicações sobre os nossos produtos. Então, eu acho que, assim, para fechar a minha fala inicial, eu acho que a personalização é o futuro, sem sombra de dúvidas, né? A gente viu pelos percentuais, eu acho que não é só a Gen Z que gosta de receber conteúdos personalizados, eu não sou Gen Z, mas eu gosto também, né? Porque a gente gosta de economizar tempo, mas, com certeza, a gente precisa ter reflexões profundas sobre governança, transparência e essa construção de confiança com os nossos usuários e clientes. Muito obrigado, Débora. Excelente a sua fala. Eu acho que também você trouxe um conceito muito interessante aqui, que acho que casa muito com o que vocês fazem, no quinto andar, que você trouxe essa frase, né? Personalização como necessidade, né? Não faz sentido você oferecer o seu negócio, você oferecer o seu produto sem uma personalização, né? É a necessidade do seu serviço, é o diferencial, talvez, dele. E daí eu gostaria de fazer até uma provocação aqui, aproveitar para voltar para você. Eu acho que você trouxe esse exemplo muito legal do corretor e do conteúdo automatizado sobre chão de taco. E de perguntação, o que você acha, né? Como comunicar adequadamente a pessoa de que talvez esse oferecimento automatizado seja melhor para ela? Digo isso porque o corretor é só um, né? Ele vai demorar muito tempo para achar vários apartamentos com chão de taco.
E o sistema de ar muito provavelmente vai fazer isso de uma maneira super acurada, talvez com perfil, com filtragem de preço, e vai conseguir entregar isso de uma maneira organizada, empacotada para aquele seu cliente final. Trazendo, reforçando o tema de transparência que você trouxe, quais são os desafios para corretamente comunicar ao cliente que talvez a entrega por IA nesse contexto é melhor e talvez mais valiosa para ele? Bom, então, primeiramente, eu gostaria de mencionar que esse exemplo ele é um exemplo real, né? A gente lançou no início do ano um projeto que internamente a gente chamava de Copilot, mas, na verdade, quando você entra no aplicativo do Quinto Andar, você pode conversar com um IA, ao invés de você utilizar os filtros da plataforma. Então, você fala, poxa, eu estou querendo um apartamento que tenha luz da manhã, que tenha piso frio, que tenham colégios de ensino fundamental, não sei nem se chamam ensino fundamental atualmente, mas enfim, na região, e enfim, gosto de ter também restaurantes próximos, etc. Então, você traz uma série de questões e a inteligência artificial do Quinto Andar, através de LLM, ela vai, busca esses filtros, faz conexões com informações externas, óbvio, né? Porque essa questão de proximidade de escolas, etc., isso realmente não está dentro da nossa plataforma, mas também faz, quando a pessoa está mencionando características do imóvel que ela busca, ela faz leitura das fotografias de toda a nossa base, né? E para a gente, qual é o ponto aqui? Primeiro, a opção, porque o usuário ele sempre vai poder usar o perfil clássico de busca, como faziam os incas e os maias, ligando e desligando os negocinhos lá. Então, mais 2 quartos, lá, 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 uma garagem, e assim sucessivamente. Ou ele pode querer economizar tempo. Por quê? Porque quando você faz a busca dessa maneira, a forma como a plataforma te apresenta os imóveis, apresenta inclusive o grau de acuracidade dentro do que você comunicou a ela. Então, ele fala qual é, né? Ele ranqueia quais são os imóveis que estão mais próximos do que você procurou. E aí, então, tentando, né, ser mais sucinto em relação à resposta do Felipe, eu acho que o ponto é, neste caso em específico, sempre vai haver escolha, né, do usuário quanto a usar o modelo tradicional ou não. E é claro, né, evidente o ganho de tempo dessa interação, que, diga-se de passagem, não precisa ser na área logada. Então, você também, se você não quiser que tenha um histórico, né, de todas as suas buscas, você pode optar por não estar no seu perfil. Então, eu acho que dessa maneira, a gente tem essa opção colocada nas mãos do cliente, do usuário, e além, claro, de ele mesmo poder interagir com a inteligência artificial, perguntando sobre como ela funciona, etc., né? Eu acho que esse também é um ponto. A transparência está a um clique ali na jornada. Excelente, Débora. Acho que você resumiu bem, né, que essa coisa de você dar uma transparência que envolve uma interação com a pessoa, né? Acho que isso tende a tornar a experiência mais intuitiva e mais natural. Seguindo com o painel, eu acho que aqui a gente vai ter uma fala super oportuna, que o Bernardo, como representante aqui do setor de publicidade, não que as outras empresas aqui presentes também, né, de alguma forma, não sejam também representantes, mas do setor específico de agências de publicidade, eu acho que vai poder fazer um apanhado super interessante, ligando todos os temas que a gente tratou aqui, já que é um setor que interage de forma muito próxima com o setor de comunicação e o setor também do Quinto Andar. Bernardo, não é mal. Aqui no meio de vocês, porque eu acho que eu, de fato, estou um pouco no meio de vocês. Bom, e foi muito legal essa introdução da Andrea, da Débora, que eu acho que realmente eu estou no meio. Então, assim, a Débora falou um pouco da personalização do produto, a Andrea falou da indústria da atenção e da personalização da entrega de conteúdo final, de mídia.
e eu estou um pouco no meio, então, assim, já era difícil falar depois delas, e fica ainda mais difícil porque elas têm contato com o consumidor. Eu raramente tenho contato com o consumidor. O nosso negócio, dificilmente a gente tem um contato direto com o consumidor. Então, essas perguntas sobre, por exemplo, transparência, sobre como gerar confiança, elas, na verdade, elas mudam um pouco e é como ajudar os nossos clientes a gerar confiança, como ajudar os nossos clientes com a transparência. Para quem não conhece, o Unisys Group é uma empresa com 99 anos. A gente tem mais de 800 empresas no mundo inteiro. A gente opera em mais de 120 países. E a gente faz 360 da parte de marketing, amplamente falando, né? Publicidade, comunicação, a parte de transformação digital, a parte de dados. Então, uma parte desse trabalho é conectar essas duas pontas aqui e tornar também essas duas pontas mais eficientes. Então, para resumir, assim, eu acho que o que a gente faz um pouco, do ponto de vista de personalização, é melhorar a performance. E aí isso envolve dados, envolve IA, envolve confiança também. Queria trazer aqui alguns dados também. Esses aqui são dados nossos, né? Então, assim, a gente estima que uma pessoa, quando acorda de manhã, até quando ela fecha os olhos de noite, ela vê 10 mil ads, né? Amplamente falando, no seu celular, na rua, billboards, na TV. Apenas 1% chama a atenção dela e 0,1% são lembrados. Então, as marcas estão numa verdadeira selva por atenção. Eu acho que André já explicou isso perfeitamente. E eu gosto de ver essa selva, né, essa briga por atenção um pouco, na verdade, como uma floresta, né, que você está tentando ali, você é uma flor, está tentando vender flores, e cada um gosta de uma flor, né? Então, assim, não necessariamente uma é melhor do que a outra, mas ela quer ser vista, ela quer ser lembrada, e quem gosta de flor tem as suas preferências também. Ela prefere ter uma flor que não lhe causa alergia. Então, a personalização, ela muitas vezes é demonizada, mas eu acho que aqui, num local de especialistas, a gente sabe o quão ela é necessária, não apenas para as nossas vidas, porque a gente não tem tempo para receber conteúdos que não nos interessam, como a gente não tem interesse mesmo em receber esses tipos de conteúdo. Então, às vezes eu fico pensando assim, se a gente instalasse e voltasse à internet há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, o que ia acontecer com a vida em sociedade, né, o tempo e tal. E aí eu trouxe aqui, isso aqui a gente chama de ad blindness, né? Eu trouxe aqui um exemplo, desculpa se tiver alguém da Amazon aqui, no caso foi a Amazon que eu escolhi, mas poderia ter sido qualquer outro. Então você vê que, na verdade, tem Amazon aqui, Amazon ali, Amazon embaixo, e não tem uma conversa, né, entre si. A gente tem tipo, tem um creme ali, tem um negócio de viagens aqui, tem certificados de seguros, e isso não é uma experiência que algum usuário queira. Olha a quantidade de mídia, a gente mal consegue ler e entender o que é notícia, o que é ads aqui. Então fica muito confuso isso aqui. É o que a gente entende de uma má prática. Eu peguei esse caso aqui, mas, enfim, se vocês abrirem outros lugares, eu acredito que isso não aconteça com vocês. Um pouco por tudo que eles fazem lá dentro, né? Então, e assim, o que eu acho que tem de interessante como a gente enxerga essa jornada, né? Quando você só trabalha com dados de uma só localidade, por exemplo, os cookies, ou então você enxerga apenas a jornada do cliente dentro de um produto apenas, ou, por exemplo, no caso das TVs conectadas, você acaba tendo que entregar conteúdo em momentos em que você não está entendendo muito bem qual é
o que está acontecendo na jornada desse usuário, né? Desse consumidor. E a gente gosta de entender um pouco mais a jornada, né? Então, a gente gosta de ter muitos dados, né? Então, os dados fazem parte, esse ponto precisa ser discutido, e a gente gosta também de fazer muitas parcerias, né? Então, utilizar os first party data, os dados dos nossos clientes, entender como esses dados, às vezes, podem ser úteis com outros clientes, ainda que não sejam competidores, como é que a gente pode conectar essas duas pontas, e também como é que a gente pode introduzir, né, uma leitura dinâmica da vida desse consumidor, né? Então, a gente gosta de pensar, por exemplo, que cada indivíduo, cada titular de dados, usa pelo menos 3 devices. Você tem o teu computador, o teu celular, provavelmente hoje Smart TV, TV conectada, quando você não tem um iPad e quando você também não faz um uso de um outro celular de trabalho, por exemplo. Então são Ou relógio. relógio, então assim, são pelo menos aí de 3 a 5 devices que vão te entregar mídia, vão te entregar comunicação personalizada em momentos diferentes do dia, em formatos diferentes, em telas diferentes. Então, tudo isso precisa de uma personalização que é assim, rocket science, né? Então, e como que a mensagem precisa ser passada para as pessoas. Então, toda essa jornada, ela é diferente se a gente está falando em fazer impacto em ads que vão ser entregues, por exemplo, no momento que eu estou usando o computador de 9 da manhã às 18 horas da tarde, ela vai ser diferente. Quando eu estou pensando num convencimento na jornada desse consumidor que demora mais tempo, então assim, eu quero vender um perfume, talvez eu consiga fazer um convencimento instantâneo do consumidor, mas, cara, se eu quero vender um carro, essa é uma jornada mais complexa, ela demora meses, às vezes anos até, talvez ela tenha que vir sequencial junto com uma possibilidade de crédito. Como é que a gente consegue viabilizar isso e viabilizar no que a gente chama de cross-device, né? Então, tem no celular, tem no mobile, tem na TV, e como fazer isso para o nosso cliente, como vender um serviço de comunicação, de publicidade, que faça tudo isso e não seja apenas, por exemplo, uma agência que vai te entregar conteúdo de Instagram e vai ficar martelando só nesse local, né? E aí, chegando um pouco também já no que a gente está pensando hoje, mais para o futuro, com IA, que é você tomar a decisão sobre o seu projeto de comunicação, sobre a publicidade, real time, você entender, olha, ele comprou um voo, ele está indo viajar, talvez seja a hora de um seguro de viagem, talvez seja a hora de... E aí, assim, isso traz uma... Né? Isso pode ser meio estranho, a gente conversou um pouco sobre isso, sobre como isso pode ser visto de uma forma agressiva, uma entrega de conteúdo um pouco que passa daquela linha. Então, como é que a gente consegue também ajudar o nosso cliente a fazer com que isso não soe agressivo, que, como a André colocou, uma vez que você cruza essa linha, dificilmente você volta. Mas, ao mesmo tempo, esse consumidor, ele está em momentos de vida diferentes. Então, um mesmo produto pode ser que seja interessante de vender para ele num label família, ou num label aposentadoria, ou num label jovem querendo viajar e aproveitar a vida. Às vezes é o mesmo produto e você precisa vender ele de uma forma diferente e tomar essas decisões numa jornada real time, né? E aí eu acho que a gente chega hoje um pouco no que a gente está entendendo aí como full personalization, que é conseguir utilizar
first party data, os dados dos nossos clientes, os dados de outros data brokers, a gente conseguir fazer isso recebendo apenas o que a gente quer de dados, fazendo filtragem de dados, jogando fora o que a gente não quer, se recusando, por exemplo, a tratar dados de menores, se recusando a tratar dados sensíveis, criando processos claros para quando nós estamos começando a passar do limite. Então, assim, é comum hoje que você faça uma campanha para públicos específicos, LGBT, ou pessoas que se reconhecem com uma certa identidade. Esse tipo de ferramenta é utilizada pelo mercado, é possível fazer isso, mas isso precisa ter um cuidado adicional. Então, o que hoje nós trabalhamos com os nossos clientes é até onde a gente consegue ir, e o que a gente precisa fazer para ir até lá. Porque apenas querer fazer personalização de conteúdo, querer vender, sem você justamente gerar essa relação de confiança com o consumidor, é algo que a gente pode terminar naquilo que acho que a André falou, e eu queria ser um pouco circular nisso, dentro do seu cliente, né? Quem aqui nunca se irritou com uma marca, com uma empresa que a gente sente que tá fazendo demais, né? E é isso, um pouquinho. Eu queria fechar com isso e, enfim, agradecer ao Batista Luz, ao Felipe, ao CPDP Latam. É o meu terceiro ano aqui, dessa vez em painel. Eu, enfim, amo esse evento e é isso. A minha fala inicial é essa, Felipe. Excelente, Bernardo. Acho que você trouxe uma visão muito legal do setor, né? E acho que fica cada vez mais claro, né, que o setor as agências e o setor de publicidade como um todo, eles têm uma transição muito clara para efetivamente se tornarem empresas de tecnologia mesmo, né, que entendem de automação, de configuração de plataforma, etc. E não só da criação, ou talvez a criação tenha assumido uma nova forma. E fiquei pensando um pouco também nos desafios que você deve ter internamente de conseguir que o seu time de atendimento tenha essa visibilidade de risco, dessa tensão de personalização com intrusão e consiga discursar isso de uma maneira adequada com o cliente, né? Enfim, acho que tem um desafio de governança, acho que passa muito pelo que a Andrea trouxe de conscientização interna, de fazer com que o discurso do grupo como um todo, esse discurso de accountability, chegue na ponta do atendimento. Pessoal, um privilégio do tempo, eu gostaria já de... eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para eles, mas eu gostaria já de abrir para vocês. Quem tiver perguntas, quiser levantar a mão, a gente já começa dessa forma e eu deixo minhas perguntas para vocês e a gente vê com a galera. Isso é para você. Oi, boa tarde. Obrigada, pessoal. Muito legal o painel. A minha pergunta é mais direcionada para o Bernardo, pela questão do setor que ele atua. Eu queria entender um pouco, se ele pudesse dar algumas dicas práticas, ou, enfim, melhores práticas, assim, de como você passa isso para o seu time interno, como você internaliza isso que a gente falou aqui, de conscientização, de como ética e melhor usar esses dados, porque a gente sabe que, como agência, né, a agência principalmente manuseia e interpreta esses dados em nome dos clientes, né? Então, é realmente uma responsabilidade muito importante. Então, entender ações que você já tenha feito, se puder compartilhar com a gente, que eu acho que ia ser muito bom. E também entender como que você vê essa limitação, né, de utilização desses dados, mas sem ser um vetor de embarrear o projeto, porque isso é uma questão, né? A gente quer fazer as coisas acontecerem, mas como não ser visto como um vetor na empresa? Vamos lá. E aí a gente já endereça as duas. Oi, gente, boa tarde. Bom, vou fazer a pergunta para quem quiser responder. Achei
talvez estar direcionando para você, Débora, mas achei muito interessante isso que você falou do estranhamento que às vezes o usuário titular tem quando ele está falando, vendo ali uma personalização, né, uma recomendação da plataforma, ou quando ele está interagindo diretamente com um agente de IA, um chatbot. E aí eu queria saber da experiência de vocês, vocês têm recebido contestações dos titulares nesse sentido, questionamentos, ou se até o momento, enfim, está tudo caminhando bem e sem questionamentos, porque eu acho que é interessante, né, a gente trocar isso também, como as empresas estão lidando com esses questionamentos para endereçar e tranquilizar e fortalecer um pouco da confiança na marca, né? Vou pegar mais uma e daí a gente endereça essas três e depois passa a ter uma vontade. Obrigada, boa tarde. Eu queria até complementar com a pergunta que foi feita agora. Prazer, né? Meu nome é Beatriz. Eu fiz mestrado na UERJ, meu tema de dissertação foi justamente sobre publicidade comportamental. Então, esse painel aqui foi extremamente engrandecedor, e vai contribuir muito para a minha pesquisa. Na época, quando eu estava estudando para fazer a minha dissertação, eu fiquei com muita dificuldade em verificar a prática das empresas em demonstrar essa transparência para o usuário, principalmente porque quando a gente fala do consumidor, né, em geral, a gente aqui estamos todos, né, profissionais extremamente qualificados e que têm contato direto com a matéria, mas quando a gente olha para o consumidor, para a massa mesmo, eles não têm tanto conhecimento assim sobre as técnicas de perfilização e como é que funciona também essa personalização de feed. Então, eu queria saber como vocês, né, como empresa e como agência, se preocupam na criação de políticas e cultura para essa parte da população, porque realmente foi muito difícil de encontrar mecanismos eficientes para esse tipo de comunicação mesmo com o titular de dados, né, para quem está na outra ponta. Excelente. Quem se candidata a começar? Débora, como é? Então, respondendo a pergunta da Giovana, dá para enxergar o assunto aqui. Bom, Giovana, eu acho que o primeiro ponto interessante, né, e compartilhando com vocês essa reflexão que aconteceu bastante com os times técnicos, foi: poxa, a gente quer ser bem recebido nessas interações dos nossos agentes de IA pelos nossos clientes, mas, de acordo com as pesquisas que foram feitas pela nossa empresa mesmo, com grupos de clientes reais e de mercado também, do mercado imobiliário, assim como pesquisas, né, globais sobre o tema, existe uma resistência, uma certa reatividade, uma certa desconfiança quando você interage com inteligência artificial. E aí a gente tomou uma decisão de mencionar que nós somos um agente virtual. Então, quando ele se apresenta, ele fala: oi, eu sou um agente virtual, lá, 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 lá. E fica ali essa primeira transparência. E o cliente, ele pode aprofundar. Então, ele pode perguntar: você é uma inteligência artificial? Como você funciona? E aí ele vai respondendo. E aí, e é interessante porque a gente está num momento em que a gente tem diversos agentes de inteligência artificial, e uma parte do nosso dogfooding é justamente ver o percentual de pessoas que perguntam sobre isso. E cerca de 15% das pessoas faz perguntas sobre a natureza de inteligência artificial desses agentes. E aí, uma outra coisa interessante, que era uma aposta que a gente estava ali no meio vicioso, era a desistência daquele usuário em relação àquela interação. E aí eu vou dar aqui um passo atrás para explicar sobre um projeto que a gente tem, que está agora, que ainda não está 100% disponível para os usuários, mas uma parte dos nossos usuários já está usufruindo, que é o nosso, que a gente chama internamente de Wall-E, que é o chatbot da plataforma, em que, ao invés de você fazer perguntas apenas, ele age em seu favor. Então, você pode falar assim: eu gostaria de agendar, eu gostaria de ver quais são as visitas que existem para o meu imóvel, né, essa semana. E aí ele vai lá e fala: poxa, eu não vou poder participar da visita que está marcada para o horário tal. Você pode cancelar? Sim, claro. E aí ele vai interagir. E aí, o ponto que eu acho que é interessante é que
quando a gente está falando de um chatbot normal, essa experiência já não é fluida, porque você não sabe quando termina a conversa. Muitas vezes a pessoa desiste e vai embora. Então, você não sabe se ela esteve satisfeita ou não. Enquanto ela... E geralmente ela se manifesta quando ela está insatisfeita. Porque ela vai lá e reclama muito daquele chatbot, né? Não me ajudou em nada essa porcaria. Mas quando o chatbot ajuda, às vezes ela não responde, porque ela sabe que aquilo é inteligência artificial. Então, a gente tem esse desafio também de entender, tá, mas essa interação foi satisfatória para esse cliente, sim ou não? E aí, a gente usou de métrica o tempo de engajamento dessa conversa. E a gente percebeu que o cliente se mantém, sim, engajado. Por quê? Porque a interação, primeiro, é extremamente fluida. Quem já foi atendido, e aí, desculpe se tiver aqui alguém de bancos, mas quem já foi atendido por um gerente no chat do aplicativo do banco, né? E ficou irritado, você tem que ficar olhando, porque se você parar de olhar, cai o atendimento e você tem que começar tudo de novo. Imagina, caos. E aí, com esse atendimento automático, é literalmente imediata a resposta. E então, assim, a experiência tem se comprovado muito positiva, né? A gente tem feito esse acompanhamento realmente humano desses números e tem sido muito legal. Então, não sei se eu respondi essa pergunta. Bom, Obrigada. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre duas perguntas. Primeiro, a da Júlia, que pediu recomendações, assim, e também falar um pouquinho de cases. Então, Júlia, quando a gente está fazendo projetos de comunicação e marketing em geral, na maioria das vezes, 98% das vezes, nós somos processadores de dados, então nós agimos sob instruções do cliente, e quando a gente está fazendo uma personalização do tipo que eu te falei aqui, bem complexa, na maioria das vezes a gente é controlador de dados. Isso no Publicis Group não ocorre necessariamente nas mesmas entidades, então eu estou falando aqui, às vezes, de contratos diferentes, entidades diferentes e até mesmo países diferentes, muitas das vezes. Então, como trabalhar isso com os clientes? Então, eu subdividi aqui em 3 questões, né? A primeira é sendo processador de dados, como a gente falar com o cliente sem que a gente esteja passe a tomar as decisões do uso de dados. Então, o time criativo, por exemplo, chegou com uma ideia, ele vem falar comigo logo no início para ver se essa ideia faz sentido do ponto de vista de dados. E aí eu posso te trazer um caso que a gente não executou. Tinha uma empresa do ramo automobilístico que falou para a gente, olha, a gente tem 30 milhões de reais, você pode mandar 30 milhões de Pix, R$ 1 para cada pessoa, dando um cupom para, enfim, 10% na compra de um carro. E aí, você precisa de um assessment inicial. Será que eu posso usar o Pix para fazer 30 milhões de Pix com um cupom? Então, essa ideia, logo no início, precisa ser conversada com o time criativo, com o cliente, e tentar convencer ele, às vezes, a fazer diferente, às vezes, a não fazer. E aí, enfim, é um papel que a gente fica muito ali na linha tênue do controlador e do processador. Isso envolve também trabalhar com escritórios externos que atendem os nossos clientes, que às vezes, eles chegarem com ideias, com propostas em que dá para fazer, mas a gente precisa de um nível de projeto de privacidade do outro lado que é muito complexo. E a gente tem clientes com níveis diferentes. A gente, por exemplo, atende empresas farmacêuticas com áreas de privacidade muito robustas, que vão fazer esse assessment inicial lá dentro. E a gente tem clientes que o diretor de marketing teve a ideia, sonhou com isso e no dia seguinte falou, vamos executar, como é que faz, vamos botar para cima. E aí, enfim, como direcionar esses clientes, às vezes, para escritórios que a gente sabe que vão conseguir executar isso, como já produzir esse pré-projeto de privacidade para ele e sem eu passar para o lado de ser um controlador de dados. Sobre recomendações internas, a gente precisa
criar, às vezes, sirenes, red flags. Então, nós temos os nossos Data Privacy Stewards e Executive Sponsors, que é mais ou menos na figura dos Privacy Champions, que o pessoal conhece aqui, em que essas pessoas conhecem tudo o que está acontecendo dentro das agências, conhecem todos os clientes, a maioria dos projetos, e essas pessoas a gente dá um nível de treinamento de proteção de dados que em 2 anos ele poderia ser de pior, talvez. Essas pessoas sabem tudo o que está acontecendo e elas já sabem os red flags, já sabem os pontos que a gente não consegue passar e quando as sirenes, digamos assim, de privacidade tocam. E, por fim, a sua pergunta também é como fazer tudo isso sem se tornar um inimigo do negócio, sem que as pessoas te odeiem. Acho que muita gente aqui é advogado de compliance e você passa na empresa, as pessoas olham para o outro lado, né? Tipo, ninguém gosta de você e eu acho que é um pouco o contrário. É como fazer essas pessoas gostarem da gente, procurar a gente, como ser um parceiro de negócio dessas pessoas. O primeiro passo é fazer com que eles vejam valor. Eles precisam ver valor na privacidade. Ainda bem que hoje em dia nós temos muitas marcas que constroem as suas imagens com a privacidade. Eu dou exemplo que a Apple está tendo uma campanha da Meta agora do WhatsApp muito forte sobre privacidade, a Samsung, o Itaú. Então, tem muitas empresas que falam sobre privacidade, o que faz com que o criativo do nosso lado fale assim, caraca, esse cara de privacidade daqui da empresa, de fato, eu preciso ser amigo dele, senão eu não consigo vender nada para ninguém. Enfim, e ser parceiro de negócios deles, ser muito proativo, fazer concessões, falar, olha só, eu consigo chegar até aqui. Você consegue chegar até aí? Então vamos se encontrar no meio do caminho e fazer acontecer. Eu vou comentar a última pergunta sobre a questão da transparência. Eu acho que é um super desafio. Eu acho que falta muito para a indústria como um todo chegar nesse lugar em que a gente tenha a certeza de que todo mundo entende o que a gente está falando, né? Não é um tema simples. Eu acho que existe um esforço muito grande, aí falando mesmo em nome da Globo, mas eu vejo isso de muitas outras empresas, em a gente tentar traduzir os avisos de privacidade para uma linguagem mais didática, mais transparente. Mas é um assunto que, dependendo de quem esteja lendo, é um assunto enjoado, né? Então, como é que você torna a coisa lúdica, interessante? E como é que você faz com que as pessoas cheguem até lá e leiam, né? Porque elas não são obrigadas a ler, né? Ao mesmo tempo, elas se assustam quando as coisas acontecem, e a personalização acontece. Então, é um desafio, eu não tenho resposta, mas eu digo assim, e aí no nome da Globo existe um esforço muito grande, e eu acho que talvez a indústria da mídia tenha uma responsabilidade até maior, porque a gente tem caminhos para poder entregar esse tipo de discussão via os nossos conteúdos, né? E isso é uma discussão que a gente tem tido lá, de colocar isso em novela, em jornal. A gente tem como, né, trazer esse assunto de uma forma mais palatável e junto com o entretenimento, né? Eu acho que talvez a gente possa fazer isso até como uma forma de exercício da nossa responsabilidade social, né? Eu acho que não basta aviso de privacidade, esse é o ponto, né? Por mais que por melhores que eles sejam, eu acho que a gente chegou num ponto que a gente precisa ir além, especialmente conforme o grau de sofisticação da personalização vai aumentando, né? E vai se tornando cada vez mais envolvente em todos os aspectos da nossa vida. Fazer um comentário também, só para só para falar um pouquinho que eu queria pegar esse bonde aqui, que foi perfeito, que eu acho que nós precisamos trabalhar. Está muito longe do que tem que ser. E você está certo, assim, no mundo com Gen AI, é uma loucura, assim, que a gente não tenha política de privacidade em vídeo. A gente tem que fazer isso. Tem todo mundo 2 anos para executar isso, porque é um absurdo que hoje eu consiga fazer vídeos extremamente realistas e eu não esteja fazendo políticas de privacidade que apareçam para o usuário em vídeo. Só que, por outro lado, eu preciso de um regulador que me permita fazer isso sem que eu me exponha a riscos excessivos, sem que ele passe a achar que, porque eu botei um vídeo, esse é o meu documento vinculante, esse é o meu documento enfim, poderia gerar um processo administrativo, uma judicialização. E aí, só para te dar um exemplo aqui de uma boa prática antiga e boa prática, o INAI, que foi
dissolvida, a gente já falou disso aqui recentemente, ele já lá atrás, em 2012, ele já previa a possibilidade de você ter uma política de privacidade simples e uma política de privacidade completa. Eu acho que muitas marcas fazem isso, né? Fazem suas centrais de privacidade. Acho que a Débora é um caso. Enfim, eu acho que a gente precisa trabalhar, precisa melhorar a forma de comunicação mesmo com os usuários, especialmente num país em que cerca de 30% da população pode ser considerada analfabeto funcional. A gente precisa, sim, encontrar novas formas de se comunicar. Acho que temos tempo para mais perguntas. Pode passar lá. Eu estou preso. Para quem? Eu sou apresentado. Então, vai. Tudo bem, gente? Obrigado aí pela apresentação de vocês. Eu acho que quem se sentir à vontade para comentar, porque quase mais um comentário do que uma pergunta que eu vou fazer. Mas voltando no início da apresentação, apresentado alguns números, eu achei interessante porque alguns deles, pelo menos na minha visão, pareceram até meio contraditórios. Porque a gente percebe, não vou lembrar o percentual exato, mas que boa parte dos clientes, vou chamar assim, querem uma personalização, mas também boa parte deles só quer personalização com os dados que eles dão. E aí isso me parece que eles não entendem o que é personalização, especialmente quando a gente tem um modelo de IA por trás, que quanto mais volume de informação a gente tem, aí sim consigo entregar personalização e não simplesmente clusterizar aquele cliente no... Ah, você gosta do quê? Do Flamengo. Então tá, então uma coisa do Flamengo. Isso não é personalizar. Pelo menos não como deveria ser no nível que a gente precisa hoje. Então, eu queria ver o comentário de vocês, considerando essa provocação que eu estou trazendo de possível questão paradoxal de querer algo, mas não querer algo. Como é que a gente trabalha e construindo nas perguntas que já foram feitas a transparência, no sentido de não só falar o que a gente usa, mas também tentar trazer o benefício daquilo para as pessoas entenderem de fato, não que existe um modelo de IA, mas como ele funciona e o que ele te traz na prática. Isso acaba trazendo também, refletindo em aspectos sobre base legal, que foi um comentário que foi feito. Porque a pessoa quer personalização, então, opa, está na expectativa dela, mas eu só posso usar o dado que ela me deu, então não está mais na expectativa. Aí eu volto para o consentimento, que não faz sentido nenhum nesse caso. Então, como é que a gente lida com essa dúvida que, enfim, não sei se tem resposta. Eu só queria aproveitar para pegar o gancho do Bernardo. Eu trabalho tanto com pesquisa e no escritório também. Nós falamos algoritmo Maria Menezes, mas acho que no ponto que você falou da base legal, eu queria entender um pouquinho. Você mencionou, por exemplo, a gente faz propaganda para a público LGBT. E aí, como você lida com a questão da personalização, pensando na discussão sobre sensibilidade de dados e até que ponto eu posso ou não fazer a utilização disso para direcionar conteúdo? Você pode passar para ele e daí a gente já... Também seguindo essa corrente de falas, o que eu queria entender é basicamente uma questão de essa automatização das decisões, né? Quando a personalização, como foi dito, pressupõe essa coleta de dados constante e, pelos exemplos trazidos, uma decisão automatizada da IA muitas vezes do que será apresentado ao titular, nesse sentido. E na questão da governança, em que momento essa personalização passa a necessitar de uma ação humana, ou pelo menos uma revisão humana, para que você consiga cumprir também as expectativas de proteção de dados titulares? Só pergunta fácil. Tá bom. Gente, aí eu gosto de ser a primeira porque a minha memória é de peixe. Então, eu peguei a última pergunta, já tenho a resposta. Falar. Muito interessante essa questão, porque, de fato, quando a gente... E qual é mesmo a sua pergunta? Só para garantir. Por exemplo, falando da nossa experiência lá, a gente tem usado muito LLM as a judge, né? Porque como a gente está falando de um conteúdo entregue em segundos, é impossível você ter uma supervisão humana acompanhando cada interação daquele agente com uma pessoa, né? Então, a gente tem um LLM que faz o tempo todo uma avaliação do outro LLM. Então, eles ficam trocando entre si e aí, inclusive, reagindo com a reação do cliente. Então, com isso, a gente vai aperfeiçoando cada vez mais a interação daquele usuário, mais o modelo de uma maneira geral.
E quando a gente identifica, através dessa supervisão que não é humana, algum ponto que realmente precisa de uma intervenção humana, isso é como se disparasse um alerta no time que está acompanhando, né, on time, todo o projeto, e tem uma intervenção de alguma natureza. E também um outro ponto que a gente tem ainda, até porque esses projetos todos que eu estou falando, eles começaram literalmente no ano de 2025, a gente veio, né, trabalhando e preparando esses projetos desde o final de 2023, mas só esse ano eles realmente estão aí para todos verem, é que a gente busca trazer para essa interação com o usuário a possibilidade de ele solicitar a comunicação com uma pessoa. Ele pode, a qualquer momento da jornada, falar, quero falar com um atendente. E aí, esse atendimento, então, ele é direcionado para um atendente, né, da nossa central de atendimento. E, inclusive, essa central de atendimento, ela é treinada para entender por que não fluiu bem aquela interação. É óbvio que, tá? Esse também é um ponto que eu acho que é válido. Existem alguns temas que a gente identifica que são red flags. Então, a gente intencionalmente decide que aqueles temas vão ser direcionados para um atendente humano, dada a sensibilidade, ou porque a gente ainda está tendo certeza de que o modelo vai se comportar como a gente gostaria. Porque a gente tem alguns casos, né, de modelos que não se comportaram como as empresas gostariam e existe uma responsabilidade direta em relação a esse comportamento. Então, a gente ainda faz esse monitoramento, né? Eu acho que com esses guardrails todos a gente consegue caminhar, evoluir nisso de uma maneira consciente e consistente. Bom, vou atacar logo essa pergunta difícil, que é a questão da base legal enfim, grupos historicamente desfavorecidos ou, enfim, que sofrem algum tipo de discriminação e tal. Então, só para deixar claro, a gente não tem uma base de dados separada escrito pessoas LGBT. Na verdade, é como trabalhar o que está em volta disso dentro de uma zona cinzenta da legislação para ficar um pouco assim, com mais assertividade na entrega de ads. Então, é bom lembrar que a gente trabalha com audiências, né? Então, quando eu crio esses clusters que ele está falando, eu, na verdade, estou criando clusters de audiências, né? Jovens entre 18 e 26 anos, pessoas com renda acima de tanto, pessoas da Grande São Paulo e tal. Então, na verdade, é como fazer a escolha dessas audiências para que, muito provavelmente, eu esteja atingindo um tipo de público. E aí, o que é legal, talvez, do que a gente faz lá no Publicis Group, é que a gente, por fazer 360 da parte de marketing, a gente também tem empresas que têm contato com influenciadores. Então, isso me permite acessar, via o influenciador, o público-alvo dele. E a gente sabe que vão ter influenciadores cuja a base de viewers e tal, vai ser 70% de pessoas LGBT, por exemplo. Então, talvez o cliente esteja querendo atingir um público LGBT e eu não vou usar essa palavra em nenhum momento e não vou usar uma pesquisa dentro da nossa base de dados em nenhum momento com essa palavra, de forma a não tratar dados sensíveis. E aí, eu não entrei na parte difícil, que é a da base legal, mas eu vou entrar porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso no Brasil, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. A impossibilidade, por exemplo, de eu tratar dados sensíveis para entregar ads personalizados é a mesma dificuldade que não me permite fazer uma campanha interna, uma política afirmativa de contratação para esses grupos vulneráveis. A dificuldade, eu acho que a gente precisa avançar para todos os lados, é por aí. Então, eu não posso hoje usar o legítimo interesse para tratar dados sensíveis porque na lei não está lá, mas também está a proporcionalidade. Enfim, e hoje,
vão ter diversos projetos de saúde que talvez fiquem atravancados e que fossem trazer um ganho para a sociedade que talvez seja maior do que as perdas em eu poder criar essa legitimação aí de uso de dados. Então, tentando te responder de uma forma ampla, seria isso: utilizar outros canais, influenciadores, utilizar interesses que provavelmente atingem esse público, sem eu, de fato, criar clusters que são muito, muito, muito sensíveis e que precisam ser protegidos. Vou pegar a primeira pergunta, deu certinho, né? Cada um foi com um. Então, vou pegar a primeira aqui sobre essa aparente contradição, né? Das pessoas quererem uma experiência cada vez mais personalizada, mas ao mesmo tempo só querem que a gente use os dados que elas deram diretamente. Eu acho que isso decorre muito dessa falta de conhecimento das pessoas sobre o que é personalização e como é que ela funciona, né? E eu, de fato, acho que a gente consegue melhorar isso e a gente consegue furar essa resistência com mais informação e mostrar os benefícios. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho, de fato, os benefícios são muito importantes, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter algum engajamento do lado das empresas, no sentido de evitar certas abordagens que são muito problemáticas, né? Aquela coisa de que a gente bota num carrinho e aquele produto do carrinho persegue a gente durante dias nos mais diferentes sites, né? Essa coisa de certos sites e aplicativos usarem, por exemplo, o microfone, né, para terem a escuta ambiental sem serem muito claros com relação a isso, fazerem uso da localização do celular também sem serem claros com relação a isso. Eu acho que são práticas muito desleais, muito pouco transparentes, que acabam gerando esse tipo de desconfiança no consumidor. Então, acho que tem que ter essas duas coisas: mais informação, mas também mais lealdade do lado das empresas na forma de fazer publicidade. Gente, em razão do tempo, a gente vai precisar encerrar o painel, mas, enfim, acho que o evento está só começando e a gente se encontra aí nos outros dias para aprofundar as discussões. Gostaria de mais uma vez agradecer a todo mundo, sala cheia até o final. A gente fica muito feliz com ter conseguido proporcionar uma discussão super rica para vocês. E queria agradecer a todos os painelistas por terem aceito o convite, e a gente se vê aí nos próximos dias para conversar mais. Obrigado.